Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Nesse domingo quero falar com vocês sobre saúde, sempre visando aí uma melhora de uma saúde no geral, né, com a redução do peso, né, e sempre tentando passar informações para vocês que eu já apliquei, né, no meu desafio aí de melhorar minha composição corporal e meu peso. É, Primeiro eu falei muito ali sobre hormônios, sobre o que é a obesidade, o que ela causa. E nessa fase aqui eu estou falando sobre suprimentos, né, e nutrientes que te ajudam, né, a reduzir o peso, né, a reduzir a massa gorda, né, a massa de tecido adiposo. E agora eu vou começar a falar sobre um assunto bem amplo, né, que é o aporte aí de proteína, né, para geração de massa muscular, né, massa magra, e consequentemente melhora da sua composição corporal, né, que é a porcentagem de massa magra versus a porcentagem de massa gordurosa que você tem no corpo. Na verdade, isso é essa composição, essa porcentagem é que vai realmente, né, te proporcionar saúde, né, porque vai controlar toda aqueles níveis hormonais que eu comentei nos primeiros vídeos, e vai melhorar a eficiência, né, da mitocôndria, né, que é aquela organela que está dentro da célula, que enquanto essa composição corporal não é modificada, sempre vai existir algum nível de resistência à insulina. Então, isso é importante você ter em mente, né? Você tem que, se você não melhora essa composição corporal, né, se você não aumenta a sua massa magra, né, que vai te trazer aí uma maior necessidade de gasto, né, de gasto energético, né, e também, né, com esse gasto energético vai melhorar o seu metabolismo, né. Então, se você não melhora essa quantidade de massa magra, é muito difícil, né, que você continue perdendo peso, né. Muito eu falei, né, sobre a melhora da eficiência, mas também eu tenho que falar sobre a melhora, né, do aumento da massa magra versus a redução da massa de gordura. Se a gente for falar de treino, né, a gente vai entender que existem treinos voltados a catabolismo, né, que é você reduzir o tamanho do tecido, e treinos visando o anabolismo, né? Então, em geral, né, os treinos aeróbicos, eles são catabólicos, né? Eles diminuem o seu tamanho, né, do tecido, né? Seja ele tecido adiposo como tecido muscular. E os treinos anabólicos, né, eles tendem a ser gerar um aumento aí da massa muscular, né? E isso é muito importante, né, para você entender que existem estímulos diferentes, né? Um estímulo, por exemplo, um treino aeróbico, uma bicicleta, uma corrida, ele vai necessitar de tanta energia que talvez o corpo aí precise transformar proteína, né, em glicose, né, para poder ser utilizada durante aquele gasto, né, energético. Enquanto que um treino de musculação, né, ele vai proporcionar aí um aumento de força, né, e ele vai necessitar de um aporte maior de glicogênio, né. Por isso que muitos fisiculturistas eles não abrem mão aí do carboidrato, né, durante as refeições, exatamente para ter esse aporte de energia, né, e conseguir aí fazer anabolizar, né, aumentar a quantidade de tecido, né, aumentar o músculo. Para o caso da pessoa que tem sobrepeso, né, isso tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu expliquei inicialmente, a resistência à insulina ela
ela acontece exatamente pelo excesso, né, de nutrientes, né, no caso a glicose, né, então a célula ela limita a quantidade de glicose que ela permite, né, passar pela membrana. Então é importante que você não a dieta para um fisiculturista é totalmente diferente, né, da dieta aí para uma pessoa que tem um grande nível de obesidade, né? Então é importante que você preste atenção nisso, né? O carboidrato ele é necessário, né? Sem ele você não vai ter reserva, né, de glicogênio para poder fazer atividade física, mas no caso de uma pessoa com sobrepeso, esse carboidrato tem que ser o mais complexo, né, e o mais com índice glicêmico e carga glicêmica menor possível, né? Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Você, quando vai fazer uma atividade física e tem sobrepeso, você tem que tentar, né, fazer o máximo possível, né, para tentar usar a gordura como energia, né, como fonte de energia. Esse processo ele é demorado, ele não acontece do dia para a noite, né? Demora um certo tempo para acostumar o corpo a fazer essa transformação, né, se habituar a fazer essa transformação, mas ele acontece, né? E precisa de um pouco mais de perseverança aí, né? Um pouco mais de vontade para conseguir fazer esse processo funcionar bem. E e aí, para fazer esse processo funcionar bem, uma das táticas que você pode usar é exatamente usar, né, ter sempre o aporte de proteína, né? Então você tem um aporte maior de proteína, né, para não fazer o corpo transformar o seu tecido muscular em energia, né? Transformar em glicose e consequentemente energia, né? Você não catabolizar, né? Então o whey protein, né, ou as proteínas vegetais, elas são muito importantes exatamente nesse processo para não te deixar catabolizar, né, e te dar um aporte de, de material de construção, né, de mais massa muscular, né? Então isso é muito importante. E além disso, né, a proteína, né, o whey protein, ele existe uma propriedade nele que faz com que reduza, né, a quantidade de glicose, né? Então ele reduzindo a quantidade de glicose, ele consequentemente abaixa aí a sua insulina. Então uma das táticas, né, por exemplo, quando você vai fazer uma refeição, você poderia tomar um whey protein antes da refeição, exatamente para que você diminua, né, o pico de insulina, né, consequentemente diminuindo esse pico de insulina, você não vai ter uma curva muito acentuada, né, e consequentemente uma grande depressão na curva, passando aí 1 ou 2 horas, que no caso essa grande depressão é o que vai fazer você sentir vontade de comer de novo, né? Então você pode perceber, as pessoas geralmente reclamam, né, aquela vontade de comer doce ou faz uma refeição e depois que tem muito carboidrato, aí passa, por exemplo, toma um sorvete, né, e depois de meia hora, 1 hora, já sentem fome novamente, porque exatamente por isso, porque existe um pico, né, de insulina, né, a insulina sobe rapidamente, mas quando ela desce também muito rapidamente. Esse pico, esse vale, né, gera fome, né? Então é importante que você. Essa é uma das formas de usar o whey protein, né? Porque você também também pode usar de pré e pós-treino. É lógico que você tem que pensar, né, que existe um tempo de digestão, né, desse whey protein para ele conseguir chegar no tecido. Mas de certa forma, né, dependendo da intensidade da sua atividade física, né, essa atividade física pode ainda ter efeito por horas, né? Se você faz um HIIT, né, um aeróbico intervalado, ou se você faz uma atividade de musculação muito intensa, então o período, né,
de tempo que essa atividade física tem efeito no seu corpo dura aí, né, de 6 a 8 horas. Então, você vai conseguir utilizar aquele whey, né, como material de construção aí do músculo. Uma outra coisa é que o estímulo, como eu expliquei, o estímulo de aeróbico, né, é catabólico, né? Então ele pode, né, tender a transformar massa muscular, né, em energia. Enquanto o anaeróbico, né, a musculação, ele, ele provavelmente vai ali, né, fazer aquelas microfissuras ali no tecido muscular, né, isso vai promover, né, uma construção, uma reconstrução daquele tecido. Para eu poder reconstruir, eu preciso de matéria-prima, né, que são os aminoácidos que vão gerar proteínas. Então, o whey protein, além de ter essa capacidade de construção, né, de ser a matéria-prima, né, ele ainda possui, né, dentro da sua composição, aminoácidos essenciais, né, que vão ajudar, né, a fazer essa transformação, né? Um deles, o mais importante aí, é a leucina, né? Eu vou falar mais especificamente desses aminoácidos nos próximos vídeos, né? Mas a leucina tem um papel importante aí na sinalização de construção muscular, né? De construção de massa magra, né? Então, o whey protein tem esse aminoácido e ele vai te ajudar muito, inclusive, aí para baixar, né, os níveis de insulina. E ele vai te ajudar muito aí a baixar os níveis de glicose, né, consequentemente aí os níveis de insulina. Eu falo muito em baixar a insulina, né, mas porque na verdade a insulina tem um efeito anabólico, ela sempre tenta alimentar a célula no sentido de aumentar o seu volume, né? Como eu expliquei para vocês nos outros vídeos, se há uma célula de músculo, né, gera energia. Se há uma célula de tecido adiposo, entrando glicose, essa glicose precisa ser transformada, né, e vai ser transformada em tecido gorduroso. Então, é importante que você tenha níveis de insulina normais, né, não altos, né, para que você consiga otimizar, né, e favorecer o seu perda de peso, né. Enquanto você tem níveis altos de insulina, você tem muita dificuldade de perder peso. Então, é muito importante que você perceba isso, né? Isso é o ponto principal aí da perda de peso, né? Se você não reduz a níveis normais essa insulina, você perde peso, né? Mas o processo é bem lento, né? Bem difícil, né? E você tem que ser muito regrado, né? Muito disciplinado para continuar perdendo, porque qualquer desvio, né? Qualquer saída da rota, né? Saída da disciplina, né? Vai fazer você voltar ao início, né? Então, exatamente por isso, porque a insulina ela vai ter um efeito aí de armazenar energia. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu quis abrir o assunto, né, de whey protein. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre os tipos, né, e as aplicações, sempre tentando passar aí a minha experiência na utilização. Então é isso, quero deixar um abraço para vocês, quero desejar uma boa semana, quero pedir para você, se você assiste esse vídeo aí pelo YouTube, se cadastra no canal, aciona o sininho, e isso me ajuda muito aí na divulgação dos vídeos, e quero deixar mais uma vez um abraço, né, e tchau.